Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do canal Clamando no Deserto. O estudo de hoje vai ser sobre o episódio de Atos 15, a discussão entre os apóstolos a respeito do texto, e a partir dele nós vamos verificar outros textos também no decorrer do estudo, outros textos bíblicos, e vamos tentar entender alguns pontos, né? É difícil talvez compreender tudo, mas vamos tentar entender alguns pontos do texto e buscar uma solução para esse texto que é tão, vamos dizer assim, ele apresenta tantas variáveis, né, tantas variações. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender sempre. Te convido para mais uma oração para nós iniciarmos nosso estudo. Obrigado, Deus, por mais uma vez podermos aprender a Tua Palavra, que possamos divulgá-la conforme a Tua vontade e falar do Teu Evangelho e aprender de Ti a cada momento, Pai. Perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos que esteja conosco, nos auxiliando hoje para sempre. Amém. Então, iniciando o texto, Atos 15, diz o seguinte: Então alguns que tinham descido da Judéia, na Nova Versão Internacional, desceram da Judéia para Antioquia, e passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, lembrando primeiramente que a circuncisão não foi um costume dado por Moisés e nem muito menos instituído na época de Moisés. Ela foi instituída a partir de Abraão e Deus concedeu, assim como toda a lei, ele determinou, estabeleceu esse conjunto de instruções por escrito para Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo. Então, bom, se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Será que eles estavam ensinando salvação pelas obras? Ou eles estavam basicamente dizendo, olha, existe a necessidade para o cristão de se circuncidar. Então, basicamente seria isso. O cristão precisa circuncidar. Caso ele não se circuncide, então ele estaria numa rebelião voluntária a uma instrução divina. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, contra esses que estavam falando isso, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém. Então vejam que eles iniciam essa discussão e depois eles resolvem ir para Jerusalém aos apóstolos e anciãos sobre aquela questão. E aí na Nova Versão Internacional nós temos para tratar, passou muito, né? Para tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então veja que o assunto, reconheceu-se que o assunto era delicado, houve uma grande discussão, né? Uma grande contenda entre Paulo e Barnabé e esses que haviam descido. E aí eles resolveram ir para Jerusalém, porque eles viram que o assunto era um assunto sério e que precisaria ali de uma conversa maior. Então veja que não era uma questão de simplesmente dizer, olha, eu sou salvo pela graça, não preciso obedecer mais nada. Será que era essa a questão? Não é? Então veja que eles estavam, a princípio, o que eles disseram? Se não vos circuncidares conforme ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Essa foi a base da discussão. E diante dessa discussão, eles sobem para Jerusalém e lá para conversar com os apóstolos e com os anciãos, com os presbíteros no caso, sobre a questão, ou seja, com pessoas experientes na igreja, líderes da igreja, para conversar sobre o assunto. Então foi um assunto em que se chegou à conclusão que precisava de uma definição melhor.
E eles sendo acompanhados pela igreja, a igreja os enviou conforme a NVI, a Nova Versão Internacional, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Então veja que até aí eles estavam dando testemunho. Eles não estavam falando nada em termos de discussão doutrinária nesse momento. Estavam falando sobre como os gentios estavam se convertendo, a alegria da conversão deles. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Então foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, ou conforme a NVI, presbíteros. E eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então até aqui nós estamos vendo testemunhos. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, então, ou seja, eles criam em Jesus, eles se levantaram e disseram que era necessário, era era necessário, era de suma importância que os gentios fossem circuncidados e, além disso, ou seja, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E aí entra a primeira questão. Sobre o que eles estavam falando, além da circuncisão? Sobre que aspectos da lei dada a Moisés eles estariam falando? Então veja que o texto não, ele não se apresenta tão simples quanto parece, porque o que, qual seria a discussão? O que era para ser guardado e o que não era para ser guardado? Ah, mas a lei é um todo. Bom, se a lei é um todo, ninguém precisa guardar mais nada, precisa guardar tudo o que existia na época, antes de Jesus morrer por nós. Então veja que não é uma questão tão simples quanto parece. Se a gente falar que é tudo, então o cristão caminhou por uma libertinagem, não é necessária obediência, porque não é só uma questão de nós somos salvos pela graça ou pelas obras, mas precisamos obedecer ou não às instruções que foram dadas desde o Gênesis, passou por Moisés, precisamos ou não obedecer a isso. Então veja que não é uma questão tão simples o que estava sendo discutido aqui, porque nós não temos maiores detalhes. Nós ouvimos que guardassem a lei de Moisés, e aí nós temos que Deus deu uma série de instruções para Moisés, e nós vamos falar de algumas delas no decorrer do estudo. E aí nos diz o seguinte: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então veja, a questão aqui, eles estavam falando em relação a todos os cristãos, em relação aos gentios, haveria uma distinção a ser mantida entre o que os judeus guardariam e o que os gentios guardariam? Ou seja, após a morte de Jesus, os judeus ainda estariam vinculados a um conjunto de instruções e os judeus estariam vinculados a um conjunto de instruções e os gentios não? Haveria essa dualidade, haveria essa dupla forma de tratar as pessoas após a morte de Jesus? Alguns precisariam se circuncidar e guardar a lei de Moisés e outros não? Que aspectos da lei de Moisés deveriam ser guardados ou não? Existe um conceito de que tudo foi tornado desnecessário. E a própria Bíblia vai mostrar para nós que não foi assim. Então, Atos 15 é um relato descritivo do evento que, bastante resumido por sinal, na mente deles possivelmente estava claro o que estava sendo discutido ali, mas isso não foi esclarecido para nós, exatamente o que eles estavam, quais os aspectos eles estavam discutindo, se isso era seria uma decisão provisória ou definitiva, a decisão final que foi tomada aqui, e se haveria ou não essa distinção. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos olhar no decorrer da Bíblia, no contexto bíblico, para entender um pouco mais o texto. Mas veja que dentro desse contexto eles estavam diante de uma grande contenda a respeito do assunto. Uma grande contenda. Uma discussão muito forte a respeito do assunto. Ou seja, ambos os lados possivelmente estavam argumentando. E
não nos é colocado toda essa conversa. Basicamente, o assunto sai da contenda e passa direto para a fala de dois líderes, que são Pedro e Tiago. Pedro diz o seguinte: levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Então, primeiro ponto. Se o próprio Pedro diz que Deus não fez diferença alguma entre eles e nós, será que se justificaria alguma diferença de critério entre o que os judeus obedecessem e os gentios? Purificando os seus corações pela fé. Agora, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, gentios, ele estava se referindo aos gentios, um jugo que nem nossos pais, nem os antepassados dos judeus, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Bom, então Pedro diz o seguinte: seremos salvos pela graça, assim como eles. Bom, se ambos são salvos pela graça, ambos passam pelo mesmo critério com relação ao que obedecer e o que não obedecer. Primeiro ponto, o que seria esse jugo a que Pedro se refere? Vejam, um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Se ele estiver falando, por exemplo, da circuncisão, possivelmente ele estará falando sobre o fato de ser algo bastante doloroso, né? Nós temos um relato bíblico em que, inclusive, o uso da circuncisão foi feito como uma estratégia dos irmãos de Diná, que havia sido abusada, e aí os irmãos fazem uma estratégia, né? O rapaz que que participou do ocorrido, ele chega com seu pai ali e fala: olha, eu quero me casar com ela, eu quero ficar com ela e tal. E então os irmãos têm uma ideia: olha, vocês podem ficar, mas desde que todos se circuncidem. E aí a Bíblia fala que no terceiro dia, quando eles estavam no momento de maior dor, eles foram exterminados pelos irmãos da moça, que ficaram revoltados com o ocorrido, com o que ocorreu com ela, né? Então veja que, se nós estivermos falando sobre esse aspecto, aí pode ser até, ou sobre algum aspecto, como por exemplo, aquele que Jesus falou, de alguns aspectos da lei que foram dados por causa da dureza do coração do ser humano. Quando foi perguntado para Jesus: olha, ah, por que Moisés deu a carta de divórcio e agora o senhor está falando de uma forma tão que existe um critério muito mais rígido para se estabelecer o casamento, o divórcio e o novo casamento? E aí Jesus falou que por causa da dureza do vosso coração havia sido dado, mas não foi assim desde o princípio. Então Jesus estabeleceu que deu esse mandamento como exemplo, se a gente for olhar, né? Ele foi um exemplo. E o princípio que Jesus falou: no princípio não foi assim. No começo não foi assim. Ou seja, olhando para o começo, nós temos ali quais eram as vontades iniciais de Deus, ou basicamente alguns pontos pelo menos, e a partir dali nós podemos ver, dentre algumas mudanças, algumas que se encaixariam nesse critério. Olha, isso aqui, por exemplo, Caim, quando ele mata o seu irmão, mata Abel, Deus lança uma maldição sobre ele, mas não o condena à morte. Ele matou seu irmão por ódio, né, de forma dolosa, ali, com ódio do irmão. E se nós formos olhar para a lei que foi dada posteriormente, não muito depois, que se alguém derramasse o sangue de uma pessoa, seu sangue seria derramado. Então veja que nós vemos aí uma distinção entre como Deus tratou o assunto no começo e como ele trataria posteriormente, como mais um indicativo aí de que, por causa da dureza do coração humano, haveriam algumas modificações.
Mas, se nós olharmos, como nós vamos olhar posteriormente, várias instruções que foram dadas, longe de ser um jugo, elas foram uma proteção para o ser humano, elas eram uma forma do ser humano evitar o sofrimento desnecessário do ser humano, ou ao menos amenizá-lo muitas vezes. Então, essa questão de que a que julgo ele estaria se referindo? E ser salvo pela graça nos isenta da obediência? Então veja que é uma fala que pode até ser entendida no calor de uma contenda, mas que, se nós olharmos bem, não foi apresentado nenhum critério bíblico para isso. Simplesmente, é um jugo e somos salvos pela graça, assim como eles também. Se você olhar, essa fala ela não foi nem mesmo reproduzida na carta que foi entregue aos gentios, né? Aí então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Veja, nada aqui em termo doutrinário. Nós estamos apenas um relato descritivo do evento. Veja que nós temos que ter uma certa cautela ao analisar essa fala de Pedro, por exemplo, porque ela possivelmente foi dada num contexto bastante restrito em relação ao que permaneceria e o que não permaneceria em relação aos gentios, por exemplo. Porque imagine que eu falo, eu posso assassinar e ser salvo por Jesus? Somos salvos pela graça, então não há necessidade. Eu posso dizer que creio em Jesus e assassinar? Eu posso dizer que creio em Jesus e ter outros deuses diante de Deus e blasfemar? Desonrar pai e mãe? Transgredir o sábado? Então veja, cobiçar, mentir. Então veja que é um assunto bastante complexo. Eu não posso simplesmente pegar esse texto de Atos 15 e usá-lo para recriminar alguma obediência a algum mandamento. Eu não posso usar esse texto porque ele apresenta, ele só basicamente olhando, nós estamos no começo do texto e nós já percebemos que olhando para o texto em si, nós já vemos que nós temos dificuldades em relação a ele. Qual é o critério? O ser humano não consegue obedecer uma coisa, então ele parte do princípio de que isso não precisa mais ser obedecido? Então veja que julgo seria esse, né? A que julgo ele estaria se referindo? E em que aspecto a graça nos isentaria de determinado julgo, de determinadas partes, determinadas instruções bíblicas? E havendo-se eles calado, Paulo e Barnabé, né? Tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então veja, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E é interessante termos isso em mente, porque quando Deus toma o povo de Israel, ele fala assim para o povo: os outros povos em que eu tenho expulsado diante de vós, eles cometeram abominações diante de mim. E eu não quero que essas abominações sejam repetidas em Israel. Ou seja, Deus estava deixando bem claro que ele não estava dando aquelas instruções para Israel só porque era Israel. Ele estava dando para Israel, principalmente porque isso era um padrão que ele esperava não só do povo de Israel, mas dos outros povos. Então, quando se Deus visita os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, espera-se que Deus vai exigir deles um compromisso com a obediência também. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então veja, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo para que o restante dos homens busque ao Senhor
e todos os gentios. Então ele está falando sobre uma busca a Deus, sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas são a Deus, desde o princípio todas as suas obras. E aí Tiago diz, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios, então veja, primeiro ponto aqui da fala de Tiago, e que nós vemos do contexto. Ou seja, eles tinham que decidir em relação aos gentios. Então esse é o primeiro ponto. Haveria uma distinção biblicamente justificável entre a obediência dos judeus e a obediência dos gentios? Havia alguma base bíblica para diferenciar a obediência dos judeus e a obediência dos gentios? Esse é o primeiro ponto que nós percebemos aqui nessa fala. Não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, por que é importante fazer essa pergunta? Para termos em mente, será que essa foi uma decisão definitiva? Ou será que eles estavam falando de algo provisório até que se chegasse a uma conclusão sobre a questão da circuncisão e da obediência à lei de Moisés e o que obedecer, o que teria permanecido, o que não teria permanecido? Por exemplo, sacrifício de animais permaneceria ou não? Tendo em vista que Jesus passa a ser o Cordeiro. E aí nós temos uma mudança, evidentemente. Uma mudança na forma, né? Ou seja, continua sendo necessário o sangue, continua sendo necessário a morte, mas Jesus supre essa morte para sempre, até, né? Então não haveria mais necessidade de sacrifício de animais. Então uma série de coisas ali, uma série de instruções, ela deixaria de existir daquela forma, ou seja, referente ao sacrifício de animais, e passaria a permanecer através de Jesus. Ou seja, nós temos Jesus que é aquele que morre para salvar os seres humanos. Nós temos Jesus como sacerdote no santuário celestial. Então, nós temos Jesus, ele satisfazendo essas exigências anteriores da lei, que era feita através dos animais, passa a ser em Jesus. Então, basicamente, toda essa forma, ela deixa de existir, ou seja, deixa de haver a necessidade de sacrifício de animais. Mas o princípio que estava dentro de todos aqueles mandamentos permanece, ou seja, haveria necessidade de se invocar o nome de Jesus, pedir perdão, confiando no sangue de Jesus, no sacrifício que ele fez e na sua intercessão. E aí, Tiago diz o seguinte, por isso eu julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios, isso deve ficar bastante enfatizado na nossa mente. Ele diz, mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos. E aí a NVI coloca comida contaminada pelos ídolos. Da fornicação, a NVI coloca como imoralidade sexual. Do que é sufocado, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então veja, e aí alguns colocam que basicamente foi isso que, o que é necessário para os gentios é só isso. Ou seja, eles interpretam que o texto aqui ele é exclusivo, ele não é complementar, ele não é inclusivo, ele não é complementar. Ele não seria um complemento de uma série de instruções que os gentios já deveriam ter conhecido quando foi pregado o evangelho para eles, e seria um reforço, ou seja, se alguém ainda está fazendo isso aqui ou se houvesse alguma dúvida em função do que eles estavam falando, olha, isso não isenta vocês, o fato de vocês não se circuncidarem, por exemplo, não isenta vocês nesse sentido. Então vocês continuam tendo que se abster de comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e sangue. E alguns dizem assim, Paulo depois mostrou que isso era desnecessário, se abster da comida contaminada pelos ídolos. Errado, Paulo não falou isso. O que ele falou foi justamente o oposto. Ele fala, olha, quando se oferece aos ídolos, é aos demônios que está sendo oferecido. E eu não quero que sejam os participantes desse culto aos demônios.
Então ele deixa claro que o motivo pelo qual ele concordava com a proibição de se comer algo durante ali, por exemplo, o culto aos ídolos. E aí ele fala do que é sufocado e do sangue. Mas se nós pensarmos isso, não é só isso que precisa. E aí nós chegamos a uma conclusão bastante estranha, que seria o quê? Que os gentios poderiam, vamos pensar ali em algumas instruções, alguns mandamentos que foram dados para o povo de Israel. E não só para o povo de Israel. Nós vamos olhar que elas já existiam. Não ter outros deuses diante de Deus. Eles poderiam. Eles poderiam blasfemar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão, que não estava aqui na lista dada por Tiago. Eles poderiam transgredir o sábado, eles poderiam desonrar pai e mãe, que foi algo que o próprio Jesus manteve, né? Eles poderiam assassinar, porque não estava aqui na lista. Eles poderiam mentir e eles poderiam cobiçar. Outros mandamentos que seriam relacionados com alguns desses, por exemplo. Eles poderiam fazer mexerico, que a Bíblia fala que o cristão não se deve se meter em fofocas e mexericos, em perturbar uma pessoa, principalmente com mentiras, né? Não fazer negócio fraudulento, que é uma das instruções que também foi dada para o povo, não fazer negócio fraudulento. Não seguir a multidão para fazer o mal. Conservar os órfãos e as viúvas com auxílio, auxiliar os órfãos e as viúvas e os estrangeiros, ou seja, aqueles que estivessem em uma situação de dificuldade. Eles não precisariam, porque não estaria aqui, né? Não seria necessário. Então veja que nós chegamos a uma conclusão bastante difícil de se sustentar, se nós entendermos que basicamente o que os gentios precisariam seria isso. E aí alguns tentam justificar lá, eles também deveriam seguir as leis que foram dadas a Noé, né? Então, veja que fica algo bastante difícil de manter, que seria exatamente essa colocação. Olha, não precisa, os gentios não precisam disso. Muito mais coerente com o que nós já conhecemos da Bíblia, entender que essa fala, ela foi uma fala complementar, inclusiva, ou seja, olha, nós estamos deixando claro que além do que vocês já receberam, isso se mantém, tá? Então, se abster da comida contaminada aos ídolos, da imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e sangue. Veja que, com exceção da questão da imoralidade sexual, a abstinência em relação, se abster da prática da circuncisão, talvez os apóstolos estivessem ali preocupados em que isso fosse abrir caminho para outras coisas. E a eles, porque se você olhar, nós estamos falando de comida. Comida relacionada aos ídolos, carne de animais estrangulados e sangue, se refere à alimentação. E fora isso, ou seja, nós teríamos 3 instruções relacionadas à alimentação e uma relacionada à imoralidade sexual, e o restante. Então, me parece que fica, pela própria leitura do texto, tendo em mente o contexto bíblico de antemão, nós entendemos que não faria sentido que os apóstolos dissessem para eles que, olha, exclusivamente o que vocês precisam é isso, o restante vocês não precisam seguir nada, absolutamente nada. Nos parece muito mais coerente que essas coisas necessárias e que além dessas coisas não precisariam seguir determinadas coisas que estariam em discussão nessa discussão, mas que evidentemente os apóstolos tinham em mente e as pessoas que estavam ouvindo também tinham em mente que era evidente que havia outros pontos que já haviam sido conversados que não estariam em discussão. Ou seja, dentre o que possivelmente estava em discussão ali, olha, isso é necessário. E haviam coisas que não estariam evidentemente em discussão. Por exemplo, os gentios podem blasfemar o nome de Deus? Não, é evidente que não. Os gentios podem desonrar pai e mãe? Evidente que não. Podem transgredir o sábado? Evidente que não. Os gentios podem cobiçar? Evidentemente não. Assassinar? Evidentemente não. Então, é muito mais coerente que nós enxerguemos essa discussão como, dentre as coisas que estavam sendo discutidas, isso é necessário que eles permaneçam. Agora, o restante que não estava em discussão, que é o que mais me parece coerente aqui, que havia uma série de instruções que não estavam sendo questionadas, não havia por que ser questionadas, não faria sentido nem gentios nem judeus
transgredirem. Então, essas haveria um conjunto de instruções que não estavam sendo questionadas aqui, que todos tinham em mente que era necessário, tanto para gentios como para judeus, e aqui, ao que me parece, essa decisão teria sido essa decisão diversificando o comportamento de judeus e gentios em relação à obediência judeus e gentios que se convertessem a Jesus com comportamentos distintos em relação à obediência a Deus, não tem um apoio bíblico. Então, não parece aqui que isso tenha sido algo indefinitivo, mas que isso tenha sido uma decisão até que eles definissem o que fazer em relação a isso que estava sendo discutido. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás, Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Porque ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, o que ele quer dizer, não nos tendo nós dado mandamento? Ou seja, não tendo recebido esse mandamento de nós, ou seja, de falar para vocês circuncidarem e guardarem a lei, mas que lei? E aí entra novamente a questão, né? Então veja que se nós pensarmos na lei como um todo, essa fala perde totalmente o sentido do contexto bíblico, né? Que um apóstolo de Jesus, que tendo aprendido de Jesus, que tendo aprendido sobre uma série de necessidades, tendo visto que Jesus se refere lá ao que aconteceu no princípio do mundo, para falar, por exemplo, sobre o adultério, tivesse considerado que os gentios não precisariam dessa lei. Tanto que eles falam da imoralidade sexual, né? Então veja que o que ele está dizendo aqui olha, dentre esse conjunto de instruções que eles estão passando para vocês aqui, nós não ordenamos a eles e não autorizamos a eles que dessem esse tipo de ensinamento. Ou seja, dentro do que estava sendo discutido aqui na reunião, ao qual nós não temos acesso ao conteúdo específico de que aspectos da lei estavam discutindo. Sobre toda a lei nós percebemos que não, porque senão o próprio Tiago não teria falado das coisas necessárias ali, que são justamente instruções que estão na lei de Moisés. E quando nós percebemos que seria absurdo entender que apenas aquelas instruções deveriam ser guardadas pelos gentios e as outras não precisariam, nós chegamos a conclusões absurdas, como por exemplo que ele teria permitido uma série de coisas muito mais graves e não teria permitido, por exemplo, relação sexual ilícita e não comer determinados tipos de alimentos ou não participar de determinadas cerimônias em que se homenageavam os deuses, por exemplo. Então ele fala: pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Não nenhum outro encargo, obviamente, entendendo o quê? Além daquilo que, evidentemente, não estava em discussão. Ou seja, isso aqui, obviamente, a gente sabe que tem que obedecer, e dentre isso aqui que foi trazido à discussão, isso aqui que vocês mantenham como necessário. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. E aí, quando a leram, alegraram-se pela exortação, e aí, daí em diante, fala ali sobre o restante do ministério de Paulo, juntamente com a discussão ali em relação a Marcos, né? Discussão de Paulo com Barnabé em relação a Marcos. E, basicamente, o que nós precisávamos entrar, a discussão, o foco nosso ali é justamente essa questão. A fala de Pedro sobre o jugo,
sobre a questão da graça e a fala de Tiago com relação ao que era necessário, né? Evidentemente, a fala de Pedro, quando nós olhamos o contexto bíblico, nós não podemos usar isso como uma justificativa para dizer que uma pessoa pode aceitar a Jesus como Salvador e voluntariamente se rebelar contra ele em desobediência ao que Deus determina como necessário para a obediência. O segundo ponto, a distinção entre a obediência de gentios e judeus, por exemplo. E o terceiro ponto é a fala de Tiago seria uma fala inclusiva e não uma fala exclusiva, excluindo da responsabilidade dos gentios a obediência a outras instruções. Não, só precisa obedecer isso, não. Só faz sentido essa fala quando nós entendemos essa fala como um complemento. Olha, além do que vocês já obedecem, que evidentemente não está em discussão aqui, dentro do que está em discussão, isso é necessário. Isso aqui, para mim, me parece muito mais coerente quando nós analisamos esse texto. E agora nós vamos falar um pouquinho de Gênesis, Êxodo, uns 3 ou 4 versos de Levítico, um pouquinho de Deuteronômio. Depois nós vamos para o livro de Atos. E a partir daí nós vamos para as outras cartas, até chegar em Apocalipse. Nós vamos falar sobre aquilo que se considera Novo Testamento posteriormente. E dentro disso nós vamos ver orientações que teriam sido dadas, inclusive aos gentios. Confirmando que aquela fala de que se abster da imoralidade sexual, carne sufocada aos ídolos, carne sufocada, carne oferecida aos ídolos e do sangue, que isso não seria exclusivo, que isso não faria sentido esse entendimento. Ou seja, nós não teríamos um rol taxativo, olha, só isso. Nós teríamos um rol exemplificativo. Olha, esses são exemplos de mandamentos necessários, além dos que não estão em discussão, dos que não há por que se discutir sobre a sua validade. Dentre os que viessem a estar em discussão, isso aqui se mantém. E considerando talvez até o comportamento de muitos outros povos, a ênfase ali na questão da fornicação, da imoralidade sexual. Vemos em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, diz o seguinte: ordenou Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que, desde o início, antes mesmo de haver pecado, essa fala deixa claro que havia um padrão que Deus queria que fosse respeitado, um limite, um padrão que Deus queria que fosse obedecido e que fosse respeitado. Tanto queria que a punição seria imensamente grave para essa desobediência. Então Deus estabelece isso em Gênesis, não é? E ele deixa claro, olha, existe um padrão que eu quero que seja respeitado, um limite. Em Êxodo, nós vamos ler da forma que está aqui, né? Gênesis, Êxodo e Deuteronômio ao lado, e uma outra parte lá no finalzinho de Levítico. As parteiras, veja aqui, estamos no episódio de Êxodo, com relação ao evento referente ao nascimento de Moisés, ou seja, muito anterior à instituição da lei por escrito, e diz o seguinte: as parteiras, porém, temeram a Deus. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Veja que a Bíblia associa o conservar as crianças com vida ao temor a Deus, ou seja, como algo que Deus estabelecia como uma instrução a ser seguida. Então veja, uma instrução que já existia e que não havia ali por escrito, mas que já era exigida por Deus. E a Bíblia associa isso, temer a Deus, as parteiras temerem a Deus e conservarem os meninos com vida, ou seja, Deus proibia já nesse momento o assassinato. Guardai-os, pois, e cumpri-os, os mandamentos, estatutos, juízos de Deus. Guardai-os, pois, e cumpri-os.
porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos? Olha o que é dito para o povo. Que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje ponho perante vós? Então, longe de ser reconhecido como um jugo, o conjunto de instruções dadas por Deus, via de regra, era para ser reconhecido como fonte de justiça, sabedoria e entendimento. Então, veja que nós não tem como dizer, à luz desses textos, que a lei de Moisés, que a lei que Deus deu a Moisés como um todo ali, fosse um jugo. Porque isso contradiz o que o próprio Deus colocou e inspirou os seus escritores a escrever a respeito desses estatutos, que ele enfatizou. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera. E aí eu pergunto: onde está expresso na palavra de Deus a proibição a mentir? Não há. Veja que a própria Bíblia mostra que não havia necessidade de se estar expresso, por quê? Porque a própria condenação de Deus em relação ao ato já mostra que ele era proibido, já mostra que ele não era uma instrução divina, Deus não permitia isso. Ou seja, isso mostra, essa punição ao engano, mostra para nós que Deus já proibia a mentira. E como esse evento essa fala foi imediata ao erro de Adão e Eva, isso mostra que antes do pecado, não mentir já era uma das instruções que Deus havia deixado estabelecido. Ou seja, não foi estabelecido que o homem não poderia mentir por causa da transgressão, no sentido de que posterior à transgressão Deus estabeleceu. Não, isso já era anterior à transgressão. Aí nós temos aqui um episódio em que Moisés vai ali auxiliar ali durante uma discussão e uma das pessoas fala para ele: você pensa que vai matar como matou o egípcio? E ele teve medo, ou seja, ele, mesmo naquela época e mesmo entre os egípcios haviam critérios também para se proibir o assassinato, por exemplo. Pelo menos o assassinato de egípcios, né? E guardarás os teus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Ou seja, Deuteronômio 4:40, longe do conjunto de instruções ser um jugo, ele é colocado como o contrário, como uma fonte de prolongamento de dias, ou seja, uma fonte de uma vida mais longeva, uma vida mais prolongada. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Veja, não há nenhuma ordem expressa a respeito de como oferecer o sacrifício, relatada expressamente. E Deus já coloca para Caim: olha, se você fizer o bem, não é certo que será aceito? Ou seja, mais uma indicação clara de que havia um conjunto de instruções a ser seguidas. E que não haveria por que considerar com exceção da questão do sacrifício, né, porque o sacrifício em relação ao pecado, por exemplo, ele evidentemente começou depois do pecado. Mas instruções sobre o que é certo e errado, já fica bem claro que, olha, se você fizer, Deus já havia instituído, olha, isso é o bem, isso é o mal, isso é o correto, isso é o errado.
E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Veja que não há nenhuma lei expressa dada, e Deus já considera o que os egípcios estavam fazendo com o povo de Israel como uma opressão. Ou seja, ele deixa claro que havia uma consciência de que aquilo era errado, que aquilo era uma opressão, aquilo era prejudicial. Ou seja, quando nós vemos Gênesis desde ali do começo, nós percebemos que havia sim instruções antes mesmo, e mesmo em Êxodo nós vemos isso, havia instruções antes da lei dada por escrito, e Deus estabeleceu isso como um conjunto de critérios com os quais ele analisava os seres humanos. Olha, isso deve ser feito, isso é o que mantém a ordem, isso é o que mantém a paz, isso é o que prolonga a vida. Aí quando Caim assassina Abel, Deus diz: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra. Então fica mais um evento. Não havia nenhuma ordem expressa anterior a esse evento dizendo não assassinarás. Mas a própria fala de Deus, a própria maldição, da mesma forma que ele amaldiçoou Adão e Eva, por descumprirem algo que fica expresso na fala ali no Gênesis, ele também amaldiçoou a serpente por algo que não estava expresso, e ele por ter enganado a Eva, e ele amaldiçoa a Caim por ter assassinado seu irmão, e não havia nada expresso anteriormente. Ou seja, a própria fala de Deus é suficiente para nós percebermos que isso já havia sido instituído por Deus como algo proibido. E longe de ser um jugo, era justamente o contrário. Deixar de assassinar alguém, nesse caso, assassinar um inocente é que era submeter a população ao jugo. Imagina você ficar ali buscando fazer o que é certo, buscando servir a Deus, e estar constantemente com medo de que alguém viesse te matar, porque isso seria totalmente permitido, não aconteceria nada. Então veja que a própria fala de Deus, a própria condenação dada por Deus em relação a Caim, Deus condenando a Caim, isso deixa claro para nós que havia sim uma proibição em relação a isso. Aí nós vemos mais um evento aqui em relação à circuncisão, que poderia ter levado a essa condição de ser colocado como um jugo. Moisés estava ali obedecendo a Deus em alguns pontos, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou a seus pés e disse: certamente me és esposo sanguinário. Desviou-se dele, então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então veja que esse evento, ali no Êxodo 4, verso 21 a 26, ele nos mostra que havia esse aspecto muito forte, né, em relação à circuncisão, né, porque é algo bastante delicado, se você pensar, né? Então esse tipo de situação poderia ter levado que a circuncisão a ser encarada, por exemplo, como um jugo, né, difícil de suportar, devido a ser extremamente dolorido, por exemplo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Veja que a Bíblia fala: ouve Israel, mas, evidentemente, se você for olhar em tudo o que é conhecido como Novo Testamento, isso também está ali, tanto para judeus como para gentios. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então veja que essa questão da nova aliança, de colocar a lei no coração, isso sempre foi a vontade de Deus. Ou seja, desde o momento em que Deus falou ali com Israel, ele está falando: ó, essas palavras estarão no teu coração. Ou seja, implantar a lei no coração. Então veja que Deus não deixou para implantar a lei do coração do ser humano apenas na nova aliança, mas que uma das características da nova aliança seria implantar a lei no coração.
Mas ele deixa claro: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Atarás por sinal na tua mão, por frontais aos teus olhos. Então veja que a questão de ter a lei no coração, Deus queria que o povo tivesse essa lei no coração sempre. Até porque lá na época de Adão e Eva e de Caim não há nenhuma indicação de que eles tivessem isso por escrito. Então isso aí estava onde? Estava na mente deles, no coração deles. Veja mais um exemplo aqui. Andou Enoque com Deus e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Qual seria o critério para determinar que alguém andou com Deus e que alguém não andou com Deus? Evidentemente havia um conjunto de instruções aí que definiriam isso. Olha, isso é andar com Deus, isso é fazer a vontade de Deus e isso é não fazer a vontade de Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito, justo e reto, algumas traduções colocam, né? Íntegro, completo, maduro em termos de espirituais. Noé andava com Deus. Ou seja, como distinguir, como diferenciar alguém que andava com Deus de alguém cuja maldade se multiplicara de uma forma que os pensamentos do seu coração eram maus continuamente. Veja que Moisés não se enquadra aqui, porque senão ele teria morrido. Então veja que essa história, aqui todos os seres humanos têm os pensamentos maus continuamente, tudo na cabeça deles. Isso não é bíblico. Veja que a Bíblia, desde o início, ela distingue, olha, existe um grupo de pessoas cuja maldade tende só a aumentar, aí toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração é má continuamente, e existe aquele outro grupo que busca andar com Deus, procura ser justo e perfeito, obediente e maduro espiritualmente na sua comunhão com Deus. E isso, veja, não havia lei escrita aqui, pelo menos não relatada para nós. Mas havia o conceito de diferenciação entre aquele que obedecia a Deus e aquele que não obedecia. Então fica bastante claro para nós que havia uma clara distinção desde o início entre aquele que obedecia e não obedecia, e isso baseado em critérios objetivos, baseado na obediência às instruções dadas por Deus. Esta é a ordenança da Páscoa: nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro assalariado não comerão dela. Ou seja, se o estrangeiro não circuncidado quisesse participar da Páscoa, ele não poderia. Mas, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, ou seja, se ele quiser aprofundar os seus laços, né? Haviam coisas que, desde lá, a Bíblia nos mostra que era obrigatório. Olha, isso independente dele querer fazer parte do povo judeu, ele vai ter que obedecer. Mas haviam coisas que, se ele não quisesse fazer parte do povo, ele não poderia, não era nem que ele não precisaria, ele não poderia participar. A Páscoa era uma delas. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, ser-lhe-á circuncidado todo homem. E então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei age para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Então veja que não era uma questão de que era só para o judeu e o gentil ficava desobrigado. Não. O que não fizesse parte do povo de Deus, ele teria sim que seguir uma série de instruções, ele poderia até morrer caso não seguisse, mas dentre alguns privilégios, isso era colocado, veja que Deus coloca a participação da Páscoa como um privilégio,
ele fala: o estrangeiro não poderá participar dessa festa, que é uma ordenança e também uma festa, né? Quando nós vemos principalmente lá o motivo, né? Olha, quando seus filhos perguntarem, e aí ele esclarece, olha, pelo livramento que Deus concedeu, ou seja, os estrangeiros não circuncidados não poderiam participar dessa festa, que era também uma ordenança em que Deus estabeleceu. Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Ou seja, quando seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos, significa liberdade. Deixar de ser escravo dos seres humanos para ser servo de Deus. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então veja que é muito improvável que, tendo em mente esses textos, nós consigamos manter a ideia de que a lei de Moisés como um todo, a lei dada por Deus a Moisés como um todo, teria sido um jugo para o povo, que muito menos que o povo não teria conseguido suportar. Agora nós entramos em Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Lembre-se que, em relação a Caim, anteriormente, o sangue dele não precisou ser derramado. Ele derramou o sangue do seu irmão. Inclusive, no que nós conhecemos como Novo Testamento, se diz. E por que o fez? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão boas, ou seja, por pura inveja, foi por dolo, foi maldade, foi por ódio. E ainda assim ele não morreu. Posteriormente, em virtude da maldade do coração humano, Deus já teve que instituir: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Aqui nos fala a história de Canaã, que viu a nudez de Noé, e Noé o amaldiçoou. E lá na frente, quando Deus fala para o povo, ele fala assim: não façam conforme os erros, a desobediência de Canaã. E o povo murmurou contra Moisés, e aí ele clama, né, a Deus, e veja só. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali, depois de fornecer o livramento, Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Será que, para que as pessoas digam que não era possível uma pessoa guardar a todos os mandamentos, evidentemente que aqui nós não estamos falando em perfeição absoluta, até porque a própria Bíblia estabelecia ali o sacrifício para os pecados, né? Mas veja que a possibilidade de se lutar contra o mal e se buscar guardar a todos, ainda que eventualmente viesse a cair nesse ou naquele mandamento, a possibilidade de se guardar foi estabelecida pelo próprio Deus, ou então Deus estaria mentindo aqui, evidentemente. Né? Ou seja, ele teria proposto algo que ele sabia que seria impossível das pessoas guardarem, né? Colocando maldições que evidentemente se cumpririam, porque ele não daria o poder suficiente para o ser humano obedecer, que é um absurdo. Então veja: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Veja que nem
assim, não existe como encarar isso como um jugo. Pelo contrário, Deus está falando, isso vai livrar vocês de qualquer jugo, de qualquer prejuízo. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Veja que isso, inclusive, estava se referindo ao descanso em Deus, né? Entrar na terra, possuir a terra e se manter obediente para participar do descanso em Deus. Para saber o que estava, veja só, Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Se existe essa condição, se guardaria os seus mandamentos ou não, é evidente que Deus concederia para eles o poder para guardar. Senão não haveria sentido falar, para ver se vocês guardariam os mandamentos ou não, se fosse impossível, mesmo com o poder de Deus, que eles guardassem aos mandamentos. E muito menos considerar que diante de uma fala dessa, essas instruções seriam um jugo, pelo contrário. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa. Então chamou a Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que Deus feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas? Por causa de Sarai, mulher de Abrão. E aí Faraó chega até Abrão e fala: Que é isso que você fez? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste que ela era minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher agora, pois eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Veja, Gênesis, não havia nenhuma instrução expressa relatada na Bíblia dizendo, olha, você não vai poder ficar com a mulher do teu próximo. Mas isso já era considerado errado diante de Deus. E aí, não, mas era no caso de Abraão, porque Abraão era um servo. Não, quando nós olhamos para José, José fala a mesma coisa, porque eu pecaria contra Deus? Ou seja, não adulterar também era uma instrução que não estava colocada expressamente, mas que já existia, claramente existia. Aí, então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis, falando com Moisés, mas se referindo ao povo, né? Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e minhas leis? Vede por quanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Ou seja, ninguém vá buscar o alimento que Deus já concedeu. Ou seja, se eles fizessem isso, seria falta de fé. Porque se Deus já está dando em dobro no dia anterior, seria totalmente desrespeitoso, inclusive, buscar aquele alimento no sábado. Seria um sinal de falta de fé, de egoísmo, de querer levar vantagem em relação aos outros, né? E aí Deus diz: Até quando recusarei guardar os meus mandamentos, as minhas instruções, as minhas leis? E aí um ponto aqui que talvez seja muito mal compreendido, né? Ah, porque o ser humano não tem como obedecer. Não é isso que esse texto está falando. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela impiedade dessas nações que o Senhor, teu Deus, as lança fora. Olha só. Ou seja, aquilo que Deus considerava como errado e que o povo de Israel não poderia fazer, ele também considerava a impiedade em relação às outras nações. Pela impiedade, ou seja, Deus já havia estabelecido um critério pelo qual aquelas nações eram ímpias, aquelas nações não estavam buscando obedecê-lo. Que o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça, ou seja, da tua obediência, que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la. Pois tu és povo obstinado, rebelde, um povo que constantemente se rebelava contra Deus, contra o que Deus instituiu. Muitas vezes se dirigindo a quem? A Moisés, como se Moisés que tivesse inventado da sua cabeça o que fazer, né?
Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Então ele não está dizendo o seguinte, olha, não é porque vocês não podem obedecer, não, ele está dizendo, não é, é porque vocês não quiseram obedecer muitas vezes. Muitas vezes vocês deliberadamente foram rebeldes. Então não é por causa da justiça de vocês, não é porque vocês não buscaram me obedecer. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ora, como alguém poderia falar sobre um povo inteiro que eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor se não havia um conjunto de instruções claras que distinguiam, olha, esse aqui é um que obedece e esse é o que desobedece. Inclusive a ponto de Deus exterminar um grupo inteiro e deixar o outro grupo vivo. Veja que havia uma clara distinção sobre, olha, isso é vontade de Deus, isso não é. Isso já existia desde sempre. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Mas eles seriam uma propriedade peculiar que ninguém perceberia, que ficaria fechado entre eles? Não. Nós já lemos lá anteriormente que eles seriam um exemplo para os outros povos. Que povo sábio, que gente entendida. Obviamente, qual era a intenção de Deus nesse momento? Fazer com que o povo, através do seu testemunho, alcançasse outras pessoas. Inclusive, quando nós combinamos esses textos, ao fato de que o estrangeiro, se ele quisesse fazer parte do povo, ele se circuncidaria e participaria das ordenanças, como por exemplo a Páscoa. Isso é uma prova clara que Deus, dentro daquele grupo, né, dentro do povo de Israel, dentro daquela teocracia, haveria um conjunto de coisas que a pessoa, querendo participar ou não da obediência, servir ou não a Deus, ela deveria obedecer se estivesse ali. Mas aquele que, além de tudo isso, quisesse fazer parte do povo, o estrangeiro que quisesse fazer parte do povo e obedecer a Deus, ele se circuncidaria, participaria da aliança e obedeceria a Deus e participaria, dentre outras coisas, da Páscoa. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Olha só. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Um jugo que você não pode carregar? Não. Não é isso que ele pede, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Como nós podemos imaginar que seria um jugo algo que o próprio Deus determina que é para o bem daquelas pessoas? Que ele inspira o seu servo a mostrar claramente isso é para o nosso bem que Deus está concedendo. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então veja que a circuncisão espiritual, aquele que é circuncidado no coração, isso sempre existiu. Deus, além da circuncisão física, ele estabeleceu ao povo, circuncidai o prepúcio do vosso coração, ou seja, mudai a vossa mente, mudem a vossa mente. A circuncisão do coração, ela já existia. Ela não é algo exclusivo depois de Jesus. No lugar da circuncisão da carne, a circuncisão do coração. Não. Ambas já existiam. E veja que a circuncisão do coração, ela não anulava a circuncisão física. Elas estavam ali. Uma não excluía a outra. Não é? E isso significava o quê? Não endureçais a vossa serviço. Ou seja, não endureçais a vossa mente. Não hajam com rebeldia diante do que Deus está estabelecendo. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja que nós estamos em Gênesis nesse ponto. Mas que medida da injustiça é essa se não havia lei? Se não havia instrução para estabelecer o que é certo e o que é errado? Como definir que o povo de Sodoma eram maus e grandes pecadores? Evidente que existia, portanto. Que faz justiça ao órfão e a viúva ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deuteronômio 10, 18.
Alguém consegue imaginar que Deus, depois da morte de Jesus, teria permitido que os gentios, por exemplo, não fizessem justiça ao órfão e à viúva, que não amasse o estrangeiro, que não desse mais pão e roupa aos necessitados? Veja que se nós não tivermos uma contextualização adequada de Atos 15, nós chegaremos a uma série de conclusões que, ao meu ver, são absurdas, são fora de qualquer propósito, tendo em mente o contexto bíblico. Quando Deus chega até Abraão no caso, né? Ele fala: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Isso está lá em Gênesis, veja. Deus, ele chegava para aqueles que queriam obedecer e falava: Olha, você tem a oportunidade de continuar nesse caminho de obediência, assim como ele fez com Noé. E aqueles que não obedeciam, ele falava que, olha, se você permanecer nisso, chegará ao ponto, inclusive, de fazer o que ele fez com Sodoma e Gomorra, que foi destruição. E será que, se diligentemente, se com diligência, com determinação, com vontade real de obedecer, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração. Veja que quando ele fala amar a Deus, servir de todo o coração e de toda a vossa alma, o contexto é sempre de obediência às instruções que ele havia dado. Então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã, a serôdia, para que recolhai vosso grão, vosso mosto e o vosso azeite. Ou seja, a obediência está sempre associada à bênção. E a obediência é sempre tratada na Bíblia como algo possível e não algo impossível. Ou seja, a luta contra o pecado é não só colocada como possível, mas como um dever daquele que se diz servo de Deus. Deus, então, diante de Abraão, ele diz o quê? Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Ele fala: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será por sinal da aliança entre mim e vós. Existe aí até eu não me lembro mais, mas vou ver se eu acho, né? Acho que é um livro chamado Provisão Divina para a Sua Saúde, em que o autor inclusive coloca, né, que aí eu teria que pesquisar para verificar se isso se manteve, mas que o 8 dias seria inclusive o dia mais indicado para a circuncisão, né? Que esse seria, nós teríamos algo que só ocorre naquele dia. É uma taxa que é a taxa que ela passaria do 100%, seria 110%, e ela daria uma condição melhor para isso. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é que, via de regra, os mandamentos são dados por Deus e colocados como uma forma de proteção, como uma forma de prosperidade, como uma forma de longevidade. É isso que Deus coloca quando ele fala em relação aos estatutos, juízos e mandamentos. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas causas a Deus. Isso é Jairo, o sogro de Jetro, né? Jetro, sogro de Moisés, falando com ele, né? Declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Ou seja, qual é o critério que Jetro coloca para Moisés quando ele vai aconselhá-lo a distribuir a sua responsabilidade, porque ele estava ficando sobrecarregado cada vez mais? Tementes a Deus. Tementes a Deus. Homens capazes, tementes a Deus. Para que julguem esse povo em todo o tempo. Ou seja, o temor a Deus, que levaria à obediência às instruções divinas, habilitariam essas pessoas a julgarem
os eventos que ocorressem dentre o povo. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram ao fogo aos seus deuses. Então Deus está deixando claro, olha, eu estou dando mandamentos, inclusive, para que vocês não caiam no erro que outros povos caíram. Ou seja, é evidente que aquilo não era considerado errado apenas para o povo de Israel. E Deus não estava abominando, não abominaria aquilo apenas em relação ao povo, ele deixa claro que aquilo é abominável ao Senhor, independente de quem pratique. Ou seja, não era uma lei exclusiva ao povo de Israel, era uma lei que refletia a vontade de Deus, que deveria ser obedecida por todos os povos. Mas Deus estava buscando estabelecer um povo e que através desse povo, obter desse povo, dentre aqueles que tivessem um bom testemunho, eles ajudassem a divulgação da vontade de Deus para os outros povos. Não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Olha só, Deus, quando deu a lei para o povo, ele diz: não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. O que ele está dizendo? Olha, isso sempre foi errado. Isso sempre foi errado. Não é errado a partir de agora que eu estou dando para vocês. Sempre foi errado e, portanto, não há motivo para considerar que deixaria de ser após a morte de Jesus. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Alguém será que algum cristão consideraria isso aqui descabido depois que Jesus morreu? Quer dizer, seria permitido passar pelo fogo filho ou a filha? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Será que isso aqui seria permitido aos cristãos? Ser adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro no sentido de falsa profecia, por exemplo, né? Ou essas técnicas de adivinhação pela leitura de mão, esse tipo de coisa. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. O que fica, que me parece muito claro quando Deus fala isso, ele está dizendo, olha, eu já dei oportunidade para esses povos também, e eles recusaram, e eu estou lançando-os fora de ti, fora de diante de ti. E estou dando essa oportunidade para vocês. E é isso que me parece muito evidente quando Deus coloca isso. E ele compara os outros povos. Isso são abominações que eles sempre cometeram. E isso eu não quero para vocês. Deixando claro que não era uma lei exclusiva para o povo judeu, mas para todo aquele que quisesse obedecer a Deus. Para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Veja, mais uma confirmação de que sempre existiram um grupo de instruções, um conjunto de instruções dadas por Deus e um padrão de comportamento que ele espera de todos e não apenas de um determinado grupo. Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, e por isso diz: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse Deus em sonhos: Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Olha só o que Deus falou. O adultério, Deus está dizendo que seria um pecado, ele está falando para Abimeleque, né? Isso seria um pecado contra mim, ou seja, Deus está deixando claro que o adultério já seria um pecado contra Deus. Ou seja, uma instrução, mais um mandamento que deixa claro que não foi a instrução por escrito que determinou que aquilo era errado. Não foi a partir dali. Aí nós temos mandamentos que
se enquadram naquilo que nós podemos, por exemplo, ah, enxergar dentro daquele princípio que Jesus falou. Olha, não foi assim desde o começo, não foi assim desde o princípio, mas por causa da dureza do vosso coração. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. Se um homem vender sua filha para ser serva, quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Quem ferir, amaldiçoar pai e mãe, raptar um homem, vender, ferir uma mulher grávida com dano grave, morrerá. Ferir um servo, será castigado, pagará o tempo perdido. Tá. Aí nós temos que fazer uma distinção, né? Por exemplo, pagar o tempo perdido, a ideia de indenização, indenizar por um animal perdido. Veja que não há por que considerar que isso tenha sido dado é, como algo que não seria assim no princípio, ou seja, que alguém poderia chegar nas terras de alguém e destruir tudo que aquela pessoa levou a vida inteira para conseguir e não precisaria indenizar em absolutamente nada. Isso simplesmente não é contrário à ideia que nós temos na própria Bíblia, de Deus constantemente dando punições às pessoas pelo erro que elas cometeram. E uma das punições, uma forma de punir uma pessoa, e não só punir, mas não permitir que alguém ficasse totalmente desalentado por causa de uma irresponsabilidade momentânea de alguém ali. A ideia da indenização. Furtar boi, ovelha, causar a perda, a queima de um pasto, dolosamente se envolver no furto, pagar indenização. Veja aqui, não há por que considerar isso aqui como um jugo, pelo contrário, isso é uma proteção, isso é uma garantia. Garantia de quem trabalha, de saber que haverá justiça caso ele seja prejudicado, haverá uma reposição ao que ele levou com muito trabalho para conseguir ali, ele levou um tempo e trabalho para conseguir aquilo. Então veja que essa ideia, longe de ser um jugo, era uma proteção, e é ainda uma proteção, uma forma de proteção e segurança ao povo. Esse outro texto nós já lemos. Não há temor de Deus nesse lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Isso foi uma fala de Abraão, né? Ele disse: quando Abimeleque disse para ele: em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. E aí Abraão coloca, né? Olha, certamente, ele falando, eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por que Abraão associou o assassinato dele, uma pessoa que não havia feito nada contra as pessoas, com a ausência do temor de Deus? Que eles não temiam a Deus. Porque, evidentemente, uma pessoa que temesse a Deus, portanto, não assassinaria. Não pegaria um inocente e faria o assassinato daquela pessoa. Não mataria aquela pessoa. Então veja que fica claro que a questão do adultério, a questão do assassinato, a questão da mentira, a questão da cobiça, eram situações que eram proibidas desde sempre. Desde sempre. Nunca foram a vontade de Deus e não foram estabelecidos apenas para Israel. Eram vontade de Deus em relação a todos os povos. Aqui na questão de Jacó com Esaú, né? E serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Maldição está associada ao que na Bíblia? Maldição está associada à desobediência à vontade de Deus. Bênção está associada à obediência à vontade de Deus. E mais uma vez nós temos a questão da mentira, de enganar alguém. Algo que Deus não permitia a ninguém. Haveria um povo que posteriormente Deus proibiria? Não, sempre foi proibido. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. O próprio Jesus usou esse princípio quando ele falou lá a questão de repreender alguém, né? Se alguém pecar, vai entre ti e ele só. E aí ele fala, né, se não desse certo, você leva mais uma ou duas pessoas, né, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, seja estabelecido. Veja que é um princípio que o próprio Jesus confirma que se manteria.
né? O princípio de buscar testemunhas para um fato. Se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque e tu lhes restituirás. Então veja, aquela ideia, achado não é roubado. Não. Você achou, você sabe que tem um dono, deixa guardado até que alguém procure, né? E possivelmente ali ele buscaria uma verificação para que não houvesse não entregasse, por exemplo, para a pessoa errada, alguma coisa nesse sentido, né? Deuteronômio 23, de 1 a 8, 24, de 1 a 4, como outras partes que nós lemos acima, uma outra que nós lemos, que nós separamos, porque o nosso foco não seria esse, basicamente agora, possui instruções que podemos entender como jugo, né? Então, o constante assassinato de pessoas, que uma pessoa que adulterou seria assassinada, ou feiticeira seria assassinada, e algumas coisas nesse sentido. Vamos agora para... Maldito aquele que fizer imagem de escultura, desprezar pai e mãe, remover os limites de seu próximo, fizer com que o cego erre o caminho, perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, ferir ao seu próximo em oculto. Veja que tudo que está aqui são coisas que são proibidas. E se você olhar a essência do que está sendo dito, não tem por que considerar que em algum momento Deus tivesse permitido isso. Fizer imagem de escultura, desprezar pai e mãe, desonrar pai e mãe, remover os limites do seu próximo, ou seja, furtar, né? Furto de terra, por exemplo, de propriedade, né? Fizer com que o cego erre o caminho. Alguém consegue imaginar que ao cristão seria permitido isso depois da morte de Jesus? Remover os limites do próximo, desprezar pai e mãe. Jesus morreu por mim, então eu posso desprezar pai e mãe. Porque na Bíblia havia uma série de mandamentos que tornavam a vida das pessoas muito difícil. Não, pelo contrário, isso aqui são coisas que ajudariam, dariam segurança às pessoas. Perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Qual seria a justificativa do cristão para perverter isso? Depois da morte de Jesus eu posso perverter o direito do estrangeiro. Ferir ao seu próximo em oculto. Aceitar suborno para ferir pessoa inocente. Não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então veja que nós colocamos situações que ao gentio seria permitido isso, né? Porque não estava escrito lá na carta de Tiago, né? Desprezar pai e mãe, remover os limites, que está ligado ao furto, fizer com que o cego erre o caminho, que está ligado à mentira, ao engano, perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, ferir ao seu próximo em oculto. Veja que não é ferir ou assassinar, mas mesmo mesmo o ato de ferir, não só o de assassinar, mas de ferir com ódio, também é colocado como algo proibido. Aceitar suborno para ferir, matar, né, assassinar uma pessoa inocente, por exemplo. Será que algumas dessas instruções, que inclusive nós vemos que elas têm uma forte ligação com alguns dos 10 mandamentos, das 10 instruções nas tábuas de pedra, que algum cristão poderia cometer, sendo ele judeu ou gentil? Não admitirás falso boato. Não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. A questão de não favorecer o pobre, evidentemente, ele está dizendo o seguinte: eu vou dar ganho de causa para ele porque ele é pobre. Não. Analisar a demanda e dar ganho àquele que estiver falando a verdade, por exemplo. Se encontrares o boi do teu inimigo ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte a palavra dos justos.
Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, por forças estrangeiro. Então veja, Deus está aqui colocando uma série de instruções dentre aquelas que as pessoas dizem, nossa, era muito mandamento para obedecer, né? E aí seria um ponto de reflexão aí. E, quer dizer, o cristão não precisa fazer mais nada disso que está escrito aqui em negrito? Nada disso que a gente falou? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Gênesis 35. Ou seja, a proibição de adorar outros deuses, a proibição de se utilizar de ídolos, já existia mesmo antes da lei escrita. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao sétimo, né, sétimo ano no caso, a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra como os animais do campo. Veja que a, o aspecto, a função dessa instrução, ela não é apenas civil. Ah, porque era para o povo judeu, mas não cabe a nós. O princípio para nós é o mesmo. Ah, era cerimonial. Não tem nada de cerimonial aqui. Veja que é caráter humanitário, ou seja, compartilhar as coisas. Né? Aprender a compartilhar, a auxiliar os necessitados. Será que sobrevindo-te todas essas coisas, bênção e maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo o que eu tenho, o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti. Veja que mais uma vez Deus está colocando como base a obediência a Ele, não como um jugo, mas como uma libertação. Então não se pode dizer que o jugo era obediência a todas as instruções dadas por Deus a Moisés. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor. Aqui é um caso bastante clássico, né? Que é um homem que deveria levantar descendência e ele, de propósito, ele tinha relação com a mulher e não permitia que ela engravidasse. E a Bíblia diz: e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Ou seja, não só era mal, como era tão grave que Deus o matou. Então veja que havia uma série de instruções, uma série de procedimentos que Deus considerava abomináveis, uma série de comportamentos que Deus considerava abomináveis e que, portanto, não há por que considerar que só para o povo judeu, só para o povo de Israel, ou para determinado povo, este ou aquele, que isso fosse proibido. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. O que é isso? Circuncidar o coração da descendência, para amar o Senhor teu Deus de todo o coração, a alma, para que vivas, senão implantar a lei no coração, ou seja, na mente das pessoas. Então, é evidente que aquilo que está prometido na nova aliança é algo que é uma regra. Deus permitiu sempre e ele iria manter isso na nova aliança. Ou seja, não é algo que não foi dado antes e que seria dado depois, mas algo que seria mantido, colocado novamente para aqueles que viessem a aceitar a Deus. E aí Deus fala com relação, olha só, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, vida ou morte, aí o texto continuaria, né? Olha, ele está falando do livro da lei, ele está falando sobre mandamentos e decretos, sobre a obediência a isso, e olha só o que ele fala. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, o que quebra a ideia de que o jugo estivesse se referindo a todo o conjunto de instruções que Deus deu a Moisés.
O que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhes. Nova Versão Internacional, Deuteronômio 30, 10 a 14. Então veja, a própria inspiração divina falando, olha, por isso vocês vão poder obedecer, porque vai estar não só no livro da lei, isso também vai estar na sua boca e no seu coração. Basta que vocês aceitem. Ou seja, não está falando de um jugo, de algo impossível de ser obedecido. Não, está falando de algo que claramente poderia ser obedecido. Aqui o caso de José, quando ele foi instado ali a ficar com a esposa de Potifar, né? Então, ele diz para ela: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Claramente, mais um verso que está mostrando que havia, dentre as instruções que sempre existiram, o adultério, não adulterar, é um deles. E aqui Deuteronômio 30, mostrando para a gente que Deus está deixando claro que não era um jugo difícil de ser carregado, que as gerações não poderiam obedecer. Pelo contrário, que eles poderiam sim obedecer à vontade de Deus. E Rúben respondeu-lhes em relação a quando eles queriam matar José e depois o venderam. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino. Mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. Veja que ele mostrando que tanto o desejo de matar o menino, como vender o menino, mentir, fazer tudo isso era algo que Deus estava requerendo deles. Ou seja, que eles sabiam que era errado. Por quê? Porque Deus havia estabelecido aquilo como algo errado. Aqui quando falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca do que não se deve fazer, proceder contra alguns deles. E aí está falando aqui sobre o procedimento do ritual de sacrifício. Então nós vemos claramente dois aspectos distintos na lei. Aquele que deveria ser feito para evitar o dano e aquele que deveria ser feito uma vez que o dano já tivesse sido exercido. Ou seja, uma vez que o pecado já tivesse sido cometido. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Veja que Deus não está dizendo assim, ó, estou dando algo para vocês, mas eu sei que vocês, pela natureza pecaminosa, vocês não vão conseguir obedecer, não. Ele está falando, eu sei que vocês são rebeldes, e isso aqui vai ser testemunho contra vocês, que eu estou dando para vocês, e isso aliado ao que nós já havíamos lido, estou dando para vocês no papel, na tábua, mas também estou permitindo que vocês coloquem isso no coração, pensando e falando nisso ao levantar, ao deitar, ao andar no caminho, falando isso para os filhos, implantando isso no coração. E aí ele fala, e eu sei que vocês são rebeldes, que mesmo tendo andado comigo todo esse tempo, vocês são rebeldes, e isso vai ficar contra vocês, os que quisessem se manter em rebelião, evidentemente, né? Porque aquele que não fosse se manter em rebelião, aquilo seria algo que viria como uma bênção. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Ou seja, a Bíblia está falando claramente e constantemente, olha, a obediência é uma proteção, é não só um sinal de lealdade a Deus, mas um benefício para vocês uns com os outros. Será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, o que reteve ou o que reteve violentamente,
ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Ou seja, a ideia de você indenizar, você devolver aquilo que a pessoa, que era da pessoa, que você, por uma fraude, por uma violência, você tomou dela. Falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação. Interessante que dentre os conselhos para aqueles que fossem liderar a igreja era justamente não beber bebida forte. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante de José e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Isso aqui foi quando eles pediram para que José perdoasse, né? Rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai, né? Por tudo que eles tinham feito com ele. Ele falou: Porventura eu estou no lugar de Deus, né? Deus perdoa vocês. Ou seja, aqui nós vemos claramente a ideia da necessidade de obediência e a ideia do perdão de Deus. E, obviamente, tendo em vista a fala de José, a questão de perdoar as pessoas. Aí quando Deus fala aqui, por exemplo, sobre Levíticos 11, não comer determinados animais, aí o texto continua depois, e aí Levítico nos diz o quê? Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Ou seja, Deus estava deixando bem claro, isso que eles fazem é errado, é abominável, eu não quero que faça isso. Por isso eu dei esses requisitos para vocês aqui, porque eu não quero que vocês sejam assim, eu quero que vocês sejam assim. Isso é o que Deus quer de todas as pessoas, não só do povo de Israel. Não andarás, olha aqui, algum cristão consegue se imaginar imaginar que Deus tenha permitido isso depois da morte e ressurreição de Jesus? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Será que isso só era para os israelitas? E não andeis nos costumes das nações, olha só, e não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Deus está deixando bem claro, olha, isso não é só errado para vocês, isso é errado para todo aquele que vier fazer isso. Isso é algo que eu proíbo, que eu não quero que ninguém faça, seja judeu, seja gentil, seja israelita ou não israelita. Ou seja, existem instruções que Deus deu desde Moisés ali, desde antes, desde o Gênesis, desde antes do pecado, que são para todos. Então não tem por que fazer essa distinção. Olha, o judeu ele não pode mentir, mas o gentil pode. O judeu não pode ser mexeriqueiro, o gentil pode. O judeu não pode fazer a filha se prostituir, o gentil pode. Seria absurdo esse tipo de consideração. Então veja que quando nós verificamos Atos 15, vemos o contexto dos livros de Moisés, nós percebemos que não é cabível a consideração de que os judeus deveriam se restringir a determinados mandamentos e os gentios só ficarem livres da imoralidade sexual, da abstinência da carne sufocada, da carne oferecida a ídolos, do sangue. Isso não faz sentido. Ou seja, obviamente o conteúdo daquela carta é complementar. Ele não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Ou seja, não é uma lista que exclui todos os outros mandamentos, é uma lista que complementa aquilo que eles já deveriam obedecer. Finalizamos aqui então a análise de Gênesis, Êxodo, pequena parte de Levítico e Deuteronômio. No próximo estudo nós continuaremos com a fala a partir do livro de Atos. Estamos aqui num total de 22 folhas estudadas, de um total 22 folhas estudadas, de um total de 73. De um total de 73. Que Deus nos abençoe a todos. No próximo estudo nós vamos continuar através do livro de Atos e posteriormente passando por outros livros também. Que Deus nos abençoe a todos. Convido para mais uma oração para encerramento e que Deus continue nos auxiliando. Obrigado, Pai, por mais uma vez podemos honrar e bendizer o Teu nome através de tudo da Tua palavra, Pai. Nos perdoe por nossas falhas e pecados,
nos purifique e nos fortaleça hoje e sempre em tudo que fizermos. Imploramos que nos dê sabedoria em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Um bom restante de dia, tarde, noite a você, um bom restante de semana também, e que Deus nos abençoe a todos.